videozinho aqui, né? Deixa eu ver aqui na minha agendinha aqui. Bom, da última aula a gente falou sobre ponte retificadora, né? Fonte com 4 diodo. Falamos como fonte com transformador, né? Então hoje, eu falei muito em testar, né? Em testar componente, medir tensões e outras coisas mais. Mas eu preciso começar a ensinar vocês como usar os aparelhos, né? Os testes, né? Os multiteste. Então, gente, hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui o multiteste, tá? Esse aqui, gente, ó, é um multiteste digital, tá? Esse é o que o pessoal, assim, os iniciantes, os principiantes, usa para estar aprendendo, tá? Porque ele é mais simples para poder tá trabalhando com ele, tá? Ele já é praticamente automático, né? Então aí você só vai selecionar a escala só, né? Não tem muito assim que ver. Bom, então, gente, de primeira mão aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o teste, tá vendo? Vou ver se consigo focar assim. Aqui ele tem 3 entradinhas aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, ó. Esse é um teste, gente, que eu comprei aí pela Amazon, tá? Custa 1.300 ienes. É um testezinho bem baratinho, ele é simples e resolve o problema. Então aqui, ó, a escala aqui, vocês vão usar aqui, ó, a escala, aqui vai então aqui é assim, gente, ó. O negativo vai aqui, ó, tá vendo? Ele vai com todos, ó. Então esse aqui é com todos, ó. É o negativo. O positivo, tá vendo? É o que você vai mudar para cá ou para cá, tá? Depende da escala que você vai usar ele aqui ou aqui, tá? Então o negativo, como o símbolo está indicando aqui, ó, que ele é com todos, então ele é aqui, né? Então aqui no caso seria o cabo vermelho. Então aqui, ó, a ponta de prova vermelha é o positivo, tá, gente? A ponta preta é a ponta negativa, tá? Aí você vai estar usando nessa forma aqui, ó, tá? Nesse ponto que ele está aqui, ele está em off, ele está desligado, tá? Ele tem uma teclinha aqui, quando você aperta ela, ele indica luz. Deixa eu ver se está aceso isso aqui. Eu vou pôr na escala qualquer aqui. Aí quando aperta aqui, ele indica que tá aceso aí, mas é bem fraquinho, quase não dá pra ver, né? Ele indica que tá aceso o painel. Isso aqui é para você estar vendo em lugar escuro, né? Lugar que não tem luz. Então essa é a primeira técnica aqui, você quase não vai usar isso, tá? Essa tecla aqui tem que colocar o óculos, senão não enxergo. Aí tem uma tecla H Hold. Hold eu acredito que deve ser para travar. Deixa eu ver o que é essa tecla Hold aqui. Essa tecla amarela aqui, Hold, essa tecla aqui é para travar. Quando você faz uma leitura, aí você trava aqui, ó, a leitura. Aí fica aqui no display aqui a leitura da leitura. Tá? Então se soltou aqui, vai voltar ao normal. Então, gente, aqui, como está dizendo, né? Como eu estou ensinando para vocês corrente alternada, corrente contínua e resistor, capacitor por enquanto, né? Então aqui, ó, aqui tem uma tá aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um símbolo do AC. Eu não sei, vou tentar aproximar o máximo que der aqui para ver se ele consegue focalizar. Não sei se vai conseguir focalizar. Aqui assim tem um símbolo do AC,
que é aquele ciclozinho assim, tá? Então, se eu colocar nessa escala aqui, eu tô pondo a escala de AC, tá? Aqui é para medir a tensão da rua, a tensão da energia das tomadas sua aí, tá? Onde tiver corrente alternada, você vai usar essa escala aqui, tá? Se aqui como tá, ele está em 200 volts, ele está na escala de 200 volts aqui, ó, tá? Se a sua tomada for mais de 200 volts, se for 220, por exemplo, você não vai usar essa escala, você vai usar a escala de 500, tá? Você vai pôr na escala de 500, pôr nessa escala aqui, ó. Tá? Aí dá para vocês medir 220 volts, dá para você medir até 500 volts aqui, tá? Se vocês for medir uma tomada de 100, 110 volts, 120 volts, aqui, por aí assim, dá para vocês medir na escala de 200, tá? Ele vai indicar aqui no painel, aqui no Japão, por exemplo, é 100 volts, né? Aí ele vai indicar aí 100 volts, 101, 99, 100, por aí assim. Às vezes a tensão corrente alternada, às vezes não é muito precisa, tá, gente? Às vezes sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, porque ela é alternada, né? Então, aqui no Japão é 100 volts e geralmente você põe lá o multiteste lá, dá os 100 volts, tá? É bem estabilizado. Mas aí no Brasil, por exemplo, se for medir 110 volts aí no Brasil, geralmente vai dar 120, às vezes tem lugar que dá até 130 volts, tá? Às vezes tem lugar que vai dar 105 volts, 115 volts, mas gera nesse torno aí, de 110 para cima, tá? Até uns 130 aí, né, é a tensão que mede nas tomadas aí do Brasil, tá? Então, gente, aqui, só voltando para vocês lembrar bem que nessa escala aqui, que tem o ACzinho aqui, tem o símbolo do AC, né, da corrente alternada, vocês vão medir corrente alternada aqui, ó, tá? Medir as tomadas, corrente da rua aí, até onde a corrente alternada vai entrar. Dentro de um aparelho, por exemplo, se você for desmontar aí um liquidificador, um ventilador, qualquer coisa assim, essa corrente alternada, você vai ter que usar essa escala aqui de corrente alternada. De possível você pode usar de cara de 500 mesmo, para evitar de queimar o teste, né? Então dá para você estar fazendo todas as medições de corrente alternada apenas usando essa escalinha de 500 aqui, tá? Depois, o outro tipo de energia que a gente já estudou aí, de corrente, é a corrente contínua, né? Então a corrente contínua, gente, ela está aqui, ó. Ela está simbolizada aqui por um V aqui, tá vendo? Ela está simbolizada por uma letra V e tem o símbolozinho, uma linha reta e uma pontilhada por baixo, tá? Isso aí está indicando que aí, essa escala aí, é o lado da escala de corrente contínua, tá? Já corrente depois dos diodos, tá? Retificado já, depois dos diodos. Já em cima dos eletrolíticos ali afora, você vai medir nessa escala aqui de corrente contínua, é DC, tá? Então aqui não está indicando DC, mas tem o símbolo, tá? Tem um símbolozinho aqui da corrente contínua. Está escrito só V, né, que é V de voltagem, e uma linha reta assim e uma pontilhada por baixo, tá? A AC é só um símbolozinho assim do AC. É uma ondinha, tá? Aí, por exemplo, aqui na escala, aqui nessa escala, ela tem escala, esse multiteste, isso aqui vai multiteste para multiteste, viu, gente? Então, nesse multiteste aqui, ele tem até a escala de 500, tá? Ele vai aqui de 200 milivolts aqui até 500 volts, tá? Então ele é bem abaixo de 1 volts, né? É bem abaixo de 1 volts até 500 volts ele mede, tá? Mas aqui, por exemplo, se você for testar uma bateria, por exemplo, uma pilha, uma bateria de celular, essas coisas assim, você vai usar aqui na escala de 20. Aqui, ó, 20, tem um símbolo, tem uma coisa indicando 20 aqui, ó, tá vendo? Vou tentar aproximar aqui, não sei se vai desfocar na câmera aí, mas aqui é a escala de 20, ó. Então, essa escala aqui é para vocês medir bateria de carro, que é 12 volts,
dá para você medir pilha, dá para você medir bateria de celular, alguns tipos de bateria dá para você medir aqui, tá? Até 20 volts dá para você medir aqui, corrente contínua. Inclusive até a corrente de entrada de um netbook, por exemplo, que é 19,5 volts, dá para você medir aqui ainda, tá? Nessa escala aqui, tá? De preferência que você for medir tensões acima de 15 volts, por aí assim, acima de 20 volts, você usa a escala de 200, tá? Vai usar a escala de 200, vai aparecer aqui no display aqui a voltagem que vai estar indicando lá, tá? Também você pode usar a escala de 500? Pode, tá? Você pode usar a escala de 500. Se for 19,5 volts, por exemplo, né? Na escala de 500 vai aparecer 19 só, tá? Se você usar a escala de 200, já vai dar para você ver que é 19,5, tá? Se você usar a escala de 20, ele vai te dar mais precisão. Pode ser 19,52, por exemplo. 19,52. Ele te dá uma precisão mais precisa ainda. Mas a de 200 aqui é o suficiente para você tá trabalhando com tensões aí até 200 volts, dá para você trabalhar aqui medindo essa tensão, né? Se vocês for medir tensões em aparelhos, né, que é ligado na rede, tá? Ligado na rede. Tem a tomada para você ligar na rede. Depois tem esse fio já entra direto lá para o aparelho, tá? Aí essa tensão vai ser retificada lá dentro, vai ser toda alimentada com a tensão alta lá dentro. Então, de preferência que você use a escala de 500, tá? Para ter maior segurança de não queimar o aparelho, tá? Então você usa a escala de 500 volts. Então, gente, aqui não tem muito o que falar sobre a escala de... essa escala aqui de milivolts aqui, as tensões abaixo de 1 volts, tá? Essas tensões bem baixinha, vocês vão aprender a usar isso aí mais para frente, porque isso aí você não vai usar isso aqui por enquanto. Por enquanto aqui você vai usar só a escala de 20 para cima, tá? Então você está iniciando aí, aprendendo, fazendo algum projetinho aí, algumas experiências aí com pecinha eletrônica, alguma coisa, né? Então vocês usam a escala de 20, 200 ou 500, tá? Depende do que você está medindo, tá bom? Bom, então eu já falei da escala de corrente alternada, corrente contínua. Então, sobre outra parte que nós já estudou, é sobre resistor, né? Resistência. Então a gente vai usar essa escala azul aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma escala azul. Ela tem um símbolo aqui, ó. É o símbolo da letra ômega, tá? Que é o resistor, que é sobre medida ômica. Então, nessa escala azul aqui, ó, é tudo para medir resistência, medir a resistência de um resistor, tá? Ou medir um condutor, tá? Então, na escala de 200, vamos pôr para a escala de 200, tá? Na escala de 200 aqui, nesse multiteste, a escala menor que tem aqui é a escala de 200, tá? Mas em multitestes analógico, existe escala bem abaixo de 200, tá? Então esse aqui já sai com a escala de 200 ohms para cima, tá? Então aqui ele mede resistência aqui de 0,001 ohms, ele mede até 200 ohms, tá? Se o resistor que vocês for medir for acima de 200 ohms, você vai usar a escala de 2000 ohms ou 2K, tá? Vai usar a escala de 2K. Se for a resistência, se vocês for medir, o resistor que vocês for medir e tiver uma resistência acima de 2K ou 2000 ohms, você vai usar a escala de 20K,
ou 20.000 ohms. Aqui tem a escala de 20.000 ohms, 20K. Tá? Se for a 20K, vocês usam a escala de 200K. Tá? Se for um resistor acima de 200K, vocês vão usar a escala de mega ômegas. Tá? Então, quanto mais alto, aqui é de 200 mega ohms. Então, é uma resistência bem alta. Essa resistência é tão alta que ela é capaz de medir minha mão aqui, tá vendo? Eu tô com a mão num teste de um lado aqui e com a mão do outro lado de cá, ó. Então eu coloco a mão aqui no teste aqui, coloco o dedo no lado de cá, ele tá fazendo uma medição aí, tá vendo? Então ele tá medindo aí 1.4. 1.4 é a resistência ohmica que está circulando no meu braço aqui, passa pelo peito aqui e vem até na outra mão, tá? Na escala de 200 mega, até em 200 mega ele está medindo, tá vendo? Ele tá dando uma medição aí até de uma mão minha até na outra, tá vendo? Então, o que ele está medindo? Essa resistência ohmica que está medindo aqui, está circulando aqui pelo meu braço aqui, até no outro braço, é a água que eu tenho no corpo, tá? Que a água ela dá quase que resistência total, tá? Ele é um autocondutor. Então aqui tá medindo a resistência que eu tenho, é a água que tá no corpo, tá? Aí já na escala de 200K ele não vai medir, porque aí não vai dar. Mas mesmo assim ainda mediu, deixa eu ver. Não, ele só dá um pique na escala de 200, ele só dá um pique e para, tá vendo? Ele não mede, porque a minha resistência do corpo aqui de uma mão a outra é maior do que 200K, porque por isso que ele volta para 1, tá? Então se você estiver medindo, ele voltou para 1 é porque a escala está errada, você tem que subir mais a escala para dar medição. Aí você sobe a escala, você coloca a mão numa ponta na outra, ou se estiver medindo, vai dar continuidade, tá vendo? Aí não vai voltar para 1. Isso quer dizer que tá funcionando. Então, gente, para medir essa parte aí, não precisa mais. Outra coisa que na resistência ohmica aqui, na escala de 200, vocês podem medir diodo também, tá? O diodo vocês sabem que ele dá para um lado e para o outro lado ele não dá. Então aqui também dá para você medir o diodo, tá? Dá para você medir o transistor também. O transistor você vai pôr o negativo lá na base, positivo no coletor, positivo negativo. Depois você vai inverter, você vai pôr no coletor e no emissor, tá? Aí não pode dar. Aí você vai pôr no emissor, coletor, emissor. Também não vai dar nessa escala. Mas se você pôr nessa escala alta aqui, ó, ele vai dar para um lado, tá? Ele vai ter uma fuga para um lado, que é normal, tá? Não pode ser muito. Depois eu explico para vocês na prática. Ele tem uma escala aqui, ó. Ele tem uma escalazinha aqui embaixo aqui, que é uma escalazinha de diodo e um bip, tá? Isso aqui dá para você medir diodo e dá para você medir um fio. Tá vendo? Quando você encosta uma ponta na outra, ele dá um bip, tá vendo? Ó. Isso quer dizer que essa ponta até nessa aqui tá dando direto, tá? Então se vocês for medir um fio, por exemplo, vamos supor que esse fio esteja enrolado, você pode estar arrebentado lá no meio, você não sabe. Então você encosta uma ponta num lado aqui e o outro lado do outro fio, se ele der esse bip, indica que tá passando de um lado para o outro, tá? Um resistor também, um resistor baixo, valor baixinho, se quiser saber, um fusível, se quer saber se ele está passando tensão, com esse bip aqui dá para você tá achando isso aí, tá? O diodo ele vai dar para um lado, né? Para um lado ele vai dar um bip, para o outro lado ele não vai dar. Então é um meio de testar o diodo também por aqui. Então, gente, aqui ó, não tem muita coisa a falar sobre isso aí. Depois à medida que eu estiver falando em aulas práticas, vocês nunca esquecem de, quando vocês terminarem de fazer o trabalho, voltar para a escala de off, desligado, porque senão ele consome a bateria, tá? A bateria dele vai embora, tá? Isso aqui usa duas pilhas de 1,5 V e uma bateria de 9 volts. Geralmente a bateria de 9 volts ela vai usar essa escala aqui, bem alta aqui, ó. Nessa escala mais alta aqui de resistência ohmica, é que a bateria vai entrar em funcionamento. Nas escalas mais baixas aqui, é as pilhas, tá? Então para não gastar
a pilha e nem a bateria, vocês não esquece de desligar aqui. E não esquece de deixar as pontas encostadas. Às vezes você está mexendo assim na bancada assim, uma ponta encosta na outra, fica lá encostado, entendeu? E às vezes está aqui na escala de X1 aqui, qualquer escala dessa de resistência ômica aqui, fica consumindo bateria, tá? Então deixa sempre as pontas separadas uma da outra e desligada. Então, gente, essa aqui foi a nossa aula sobre multiteste digital, né? Que é muito simples, né? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí. E qualquer coisa, se tiver dúvida aí, se estiver testando, tiver qualquer tipo de dúvida, vocês podem ir lá nos meus comentários lá e fazer pergunta lá e eu respondo logo em seguida, tá bom, gente? Isso aqui é mais para principiante, né? Não é para técnico, tá? Os técnicos já sabem mexer com isso aqui, conhece isso aqui a fundo, então não precisa. Isso aqui é para pessoas que tá começando aí, não sabe nada, comprou um testezinho aí, não sabe nem como testar, como usar ele. Então aqui já dá para você testar algumas peças que eu já ensinei aí, dá para você medir algumas tensões que eu já ensinei também. Se você está assistindo pela primeira vez a aula, vocês entram lá nas outras aulas lá e assistem as outras aulas lá. Eu tenho um canal no YouTube, meu nome é Tani Luiz. Tem um canal no YouTube chamado Tani Luiz também. Você entrando lá no canal, você vai em playlist lá, escolhe a playlist de eletroeletrônica e você pode estar clicando lá que vai aparecer todos os vídeos lá das aulas que eu já fiz até agora, tá? É bem simplificado, bem simples, bem fácil de entender e fácil de aprender também. Então, pessoas que for lá visitar meu canal lá, já aproveita, dá um likezinho lá, se inscreve no canal. Vocês podem estar baixando o vídeo aí, vocês podem estar compartilhando. Só não quero que vocês faça edição em cima da minha imagem, tá? Em cima do vídeo, em cima da minha imagem, tá? Isso aí eu não quero. Mas o resto vocês podem fazer, vocês podem compartilhar o vídeo aí para qualquer plataforma que vocês quiserem, vocês podem abaixar, né? Vocês podem comentar lá, fazer comentários, dar o like, né? Se inscrever. Agora, para se inscrever no canal, vocês têm que ter um canalzinho no YouTube, tá? É fácil de abrir, vocês abrem um canalzinho lá, a gente vai estar interagindo depois, tá bom, gente? Ó, gente, fica todo mundo com Deus, um abraço para todo mundo aí. Eu espero vocês no próximo vídeo, ok? E o próximo vídeo eu vou falar sobre o multiteste analógico, tá? Então, já que as pessoas agora estão começando a aprender a testar as pecinhas, já conheceu algumas pecinhas, então quer aprender a testar as pecinhas, então eu vou passar os dois multitestes que a gente usa, né? E vou deixar o analógico para a próxima aula, porque ele é mais complicadinho um pouquinho. O digital aqui, como é mais simples, né? Eu fiz primeiro. Então, gente, um abraço para todo mundo aí, fica todo mundo com Deus e eu espero vocês no vídeo de número 17, eu acho, hein? Já não, número 18 já. Esse foi o 17, eu vou para o número 18. Tá ok, gente? Um abraço para todo mundo então. Fica com Deus.